Muito bem, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui o Eduardo da Silva Dias, sócio lá da Russell. Qual é a área, Eduardo? É a área de auditoria e tributos. Auditoria e tributos. A área importante, quer dizer, o cerne, é o coração, é o pulmão, é a mente de uma empresa, né? São essas áreas aí que são muito bem atendidas pela Russell Bedford. E o Eduardo, tu é porto-alegrense, eu agora estava conversando com ele, Eduardo porto-alegrense, esteve morando em Brasília. O que tu achou de Brasília? Qual é a tua impressão lá? É bom Brasília para morar? Isso, eu morei em Brasília por 3 anos, né? Morei em Brasília por 3 anos pela Russell, né? Eu tive a oportunidade de ser convocado para gerenciar um escritório lá em Brasília. Em relação à moradia, ela é bastante diferente do que estamos acostumados aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente em relação ao clima. Então, acho que o clima foi a questão que eu e minha família mais precisamos nos adaptar. É complicado. É um clima um pouco mais seco, né? Não tem o inverno que temos aqui no Sul. Então, foram mais questões de adaptações, né? E questão de adaptação também é familiar, por conta que fomos somente a minha família e eu, e toda a minha família daqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Brasília tem aquela questão do clima muito seco, na verdade, né? E eu, quando trabalhei muito tempo lá e também pelos veículos de comunicação que eu era responsável e tal, e assim, a gente muitas vezes acordava aquele sol, é maravilhoso o sol, mas olha, todo dia aquele solão, aquele calor, aquele ar seco, e tu clamava por chuva, né? Aquela chuva que nós estamos acostumados aqui, né, Eduardo? Já não tem isso, né? Dá aquela chuvarada assim, tipo no norte, no nordeste, de tarde e acabou, né? E aquele calor, aquele abafamento cada vez maior. Realmente é complicado se adaptar ao clima de Brasília, né? É bastante complicado, assim, nesse sentido. Mais o clima político ainda também. Mais aí é o clima político, né? Porque pela questão da proximidade, tu pode ir numa padaria e já se deparar com algum político, né? Então tem toda essa questão. Mas é uma questão de adaptação, na verdade, certeza, né? E foi uma experiência bastante válida. Muito bem. Bom, na verdade, essa tua área da Russell Bedford, ela inclui planejamento tributário, as questões todas que envolvem a reforma tributária que não vem, o planejamento tributário é uma coisa importante, né? Mas claro que o planejamento tributário, ele está muito dependente daquilo que nós temos da estrutura tributária do país. Esta reforma tributária que é tão necessária, eu já estou há 50 anos no meio, e sou economista, jornalista, e a gente sempre, cada ano, renova a esperança de termos uma reforma tributária que venha ao encontro das necessidades das empresas e da possibilidade das empresas. Como é que tu está vendo essa transferência de vir esta reforma tributária e a realidade que temos hoje? A questão da reforma tributária, né, ela atualmente ela vem ao encontro com o objetivo, né, de tentar simplificar a tributação no Brasil. Né? Atualmente, conforme estudos que foram apresentados pelo próprio Senado, a carga tributária no Brasil ela representa em torno de 33% do PIB nacional. Né? Então, ela tem uma carga muito elevada, ela tem uma carga tributária superior a muitos países de primeiro mundo. Né? Então, esse é um dos objetivos em relação à parte da reforma tributária. Entretanto, a pauta ainda do projeto de lei, ela tem muitos assuntos polêmicos, né, nos quais eles estão impactando ainda por uma aprovação no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara de Deputados, entretanto, ele ainda está em pauta na Câmara de Senados, né, na Câmara de Senadores. Um dos principais pontos que é polêmico é com relação à parte da tributação dos dividendos. Né, que até então os dividendos eles não eram tributados, né? Na primeira versão do projeto de lei, ele passou a ser tributado com uma alíquota prevista de 20%. 20%? Né, de 20%. Inicialmente era previsto 20%. Porém, ele foi feito um estudo, né, no projeto e aí essa redução da alíquota ela foi para 15%. Mas ainda assim, estão tentando manter a tributação ali dos dividendos. Então, esse é um dos assuntos mais polêmicos que essa reforma ela vem apresentando, né? E que os empresários eles vão ao encontro de que, de certa forma, isso vai acarretar em um aumento de carga tributária, porque daí eu vou tributar na pessoa jurídica e, consequentemente, irei tributar também na pessoa física no momento em que eu fizer a distribuição de dividendos. Né? Porém, independente disso, uma questão que a gente tem alertado os nossos clientes é que, enquanto ainda há essa incógnita da reforma tributária, é importante que as empresas elas mantenham o estudo de casa, né? Revisem o seu histórico, organizem o orçamento para o exercício seguinte, para que possa se planejar tributariamente, né? Porque a reforma tributária ela tem uma questão, qualquer modificação da tributação,
ele tem que respeitar um princípio básico do direito tributário, que é o princípio da anterioridade, né? Embora ela seja aprovada, ela tem que respeitar esse princípio, porque ele não pode passar a valer dentro do exercício no qual a lei foi aprovada. Uma lei aprovada agora só vale para o exercício seguinte, Só 2022. valeria para o exercício seguinte, para 2022. Entretanto, como nós já estamos no final de novembro praticamente, e ainda há uma questão que o Senado está fazendo essa revisão da reforma, né? Então fica uma incógnita se de fato ela ainda vai ser aprovada este ano ou talvez no ano seguinte, porém no ano seguinte também já é ano de eleição, né? Então essa incógnita, ela de certa forma acaba atrapalhando as empresas, né, a fazerem o seu planejamento. Todavia, a orientação que a gente vem passando para os nossos clientes é que façam o seu planejamento tributário, né? Até porque, atualmente, o regime de tributação ele é composto de 3 formas. A gente tem o regime do Simples Nacional, o regime do lucro presumido e o regime do lucro real, né? Então, dependendo da faixa que talvez a empresa ela esteja no Simples Nacional, e conforme o seu histórico de receitas e despesas no decorrer do exercício, talvez o Simples já não seja a faixa mais interessante, o regime mais interessante. Talvez até o próprio lucro real para essa empresa pode ser mais interessante se a gente falar de economia tributária, né? E a questão do planejamento tributário ela é importante também para que a empresa ela revise e não corra o risco de realizar tributações indevidas, né, em relação ao seu serviço. Ou pagar a mais ou pagar a menos. Exatamente. Os 2 casos dão problema. Os 2 casos dão problema. E é por isso que é importante, né, Eduardo? Quando tu está falando, eu fico pensando assim, porque é por isso que é importante as empresas, os empresários terem essa consciência de que precisam ter um assessoramento de alguém que entenda das questões. Porque, veja bem, tu falaste na questão aí do cara fazer um planejamento tributário para saber o quanto ele tem que pagar e o quanto realmente ele deve pagar, né? Porque essas questões aí, se tu paga... Porque tem algumas consultorias, elas são tão profissionais que elas sabem exatamente aquilo que o empresário tem que pagar à luz da lei, né? Então, isso aí é correto e os empresários acabam, com essa consultoria, pagando aquilo que eles têm que pagar, porque a lei estabelece isso. Agora, se tu não tem uma consultoria como vocês dão, tu pode estar pagando a mais daquilo que é necessário, ou está pagando a menos. E se pagar a mais, está tendo prejuízo, e pagar a menos, tu está criando um problema com a Receita Federal. É por isso que é importante vocês terem, a empresa ter essa consultoria que vocês dão muito bem, né? Exatamente, exatamente. Justamente a gente vai por essa linha para minimizar qualquer risco que o contribuinte possa ter ali com a Receita Federal. Né? Principalmente na questão de fazer um recolhimento a menor do que deveria ter sido feito. Exatamente. Porque tudo isso implica em retificações de obrigações acessórias e, consequentemente, até uma saída de caixa adicional por conta de pagamento de multas e juros em decorrência daquele tributo que não foi recolhido. Empresa, né? Então, complica a vida da empresa. Exatamente. E também por esta linha, né, de planejamento tributário, uma questão que nós temos abordado bastante e que esse ano, exclusivamente de 2021, ele foi um ano muito interessante para os contribuintes, que é com relação a teses tributárias que favoreceram contribuintes, né? O que são essas teses tributárias? Eles são processos que geralmente as empresas entram com uma ação no intuito de obter uma recuperação de valores que a empresa ela entende que é indevido, né? E justamente o planejamento ele também consegue enxergar, de certa forma, situações similares a essa. Por exemplo, nesse ano de 2021, nós tivemos o julgamento da tese que ela foi denominada popularmente como a tese do século, que ela tratou sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, o STF ele julgou procedente esse recurso, né? E, de fato, ele concedeu que era inconstitucional o ICMS estar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ele deveria estar de fora. Então, isso requer um cálculo específico, né? Para que tu retire, primeiramente, o valor do tributo estadual e aí sim tu faça a apuração dos tributos federais do PIS e da COFINS. Então, empresas que ingressaram com essa ação, né, elas foram agraciadas com essa decisão do STF e, consequentemente, conseguiram obter uma recuperação importante, né, de tributos para a sua empresa. Em um momento como esse, né? Eduardo, vou aproveitar a tua presença aqui, porque, na verdade, assim, diante de toda essa complexidade do tamanho da carga tributária que pesa sobre as empresas, sempre quando se chega no fim do ano, a gente fica pensando assim, ó, será que esse ano não vamos ter aquilo que se denomina de anistia fiscal, ou seja, o governo, um programa do governo que visa, de repente, vir a atender a esse problema
digamos, de sufocamento financeiro das empresas. É provável que ainda tenhamos até o final desse ano, já estamos chegando a dezembro, uma anistia fiscal? A probabilidade, eu particularmente entendo que seja pequena, né? Principalmente pela questão ali que ainda está em aprovação no Senado a reforma tributária, né? E tem muitos senadores que vão a favor e outros que vão contra. Então, isso, de certa forma, acaba implicando em que o projeto ele não avance, né? Então, eu particularmente, pelo acompanhamento que eu venho realizando, eu acredito que a probabilidade seja pequena. Perfeito. Bom, algum recado a mais que tu queira dar? Porque, na verdade, nós temos um programa que é muito visto, até pelo objetivo dele, por empresários, executivos, aqueles que estão tentando entrar no mercado de trabalho, no mercado empresarial, os empreendedores. Nós sabemos hoje que no Brasil, claro que também devido à questão toda do desemprego, a questão toda da nova formatação das relações de trabalho provocada pela pandemia, muitos empreendedores hoje, que o cara deixou de ser empregado e quer ser ele próprio empreendedor. E ele sabe que precisa ter, né, uma consultoria profissional para que esse caminho seja um caminho de sucesso, de prosperidade. Um recado que tu dá para essas pessoas? Um recado que eu gostaria de dar para essas pessoas é justamente que deem a devida importância em relação à parte tributária. Porque ali na parte tributária, muitas vezes tu consegue obter uma economia e, consequentemente, melhorar o seu fluxo de caixa. Com certeza. Né? Então, para desde o microempresário até as empresas de grande porte, é importante que faça essa revisão periodicamente, justamente para verificar onde que eu posso obter uma economia tributária, no qual eu esteja pagando um tributo de uma forma que eu não deveria estar recolhendo. Perfeito. Justamente por haver situações que a lei prevê, nas quais elas vão possibilitar com que a empresa obtenha essa redução internamente. E é importante lembrar, né, que hoje nós estamos numa situação de muitas informações, a Receita Federal, por exemplo, os órgãos de fiscalização públicos, né, eles estão aparelhados de muitos instrumentos capazes de saber exatamente como é que tu está andando. Quer dizer, então, hoje, até a própria sonegação caiu muito nesse país, a gente tem observado isso, em função disso. Quer dizer, hoje o camarada não pode mais enganar, digamos, o fisco como fazia tempos atrás, né? Na minha trajetória como economista, de consultoria em algumas empresas. Então, naquele tempo ainda existia muita sonegação por causa disso. Quer dizer, a Receita nem sempre estava aparelhada para saber como é que ia detectar um tipo de fraude, de crime como esse, crime fiscal. Exatamente. Essa foi uma boa colocação, Silvio, uma excelente colocação. Outra importância que as empresas, os empresários têm que dar é justamente essas obrigações acessórias. Com certeza. Né? Essas obrigações acessórias são as informações que o contribuinte ele presta para a Receita Federal, periodicamente, né? Cada tributo existe uma obrigação acessória específica, então tem tributos que tu tem que apresentar uma obrigação acessória mensalmente, né? E outros anualmente, como o caso do imposto de renda e da contribuição social. Perfeito. Ótimo. E aí é importante justamente que a empresa ela tome esses devidos cuidados para que a informação ela seja apresentada fidedignamente. Porque Perfeito. A Receita Federal, com a estrutura do SPED, do sistema SPED, ele consegue fazer diversos cruzamentos, desde a ponta do pagador até a receita que está ingressando para a empresa. E também da mesma forma, no momento em que tu está pagando um terceiro ou seu próprio colaborador, né, a Receita ela consegue fazer esses cruzamentos entre o que entra e o que sai de uma ponta a outra. Hoje cuidar com essas coisas aí. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, como sempre acontece com o pessoal da Russell Bedford. Uma boa semana de trabalho. Obrigado, Silvio. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pela oportunidade concedida aqui no programa e também a própria pessoa da Russell que possibilitou essa minha vinda aqui. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade. Uma boa semana de trabalho e voltamos na semana que vem. Até lá.